Olá, eu sou Camila Domiti, fundadora da Rede de Mulheres Empreendedoras da Mantiqueira, e estamos aqui com as nossas convidadas para gravar o podcast Mulheres que Transformam. Sejam bem-vindas. Olá, eu sou a Andresa, uma das representantes da Confraria Mulher Empreendedora. E é um prazer estar aqui com essas mulheres maravilhosas. Nós estamos com a Mônica e a Manu. Gostaria que a Mônica se apresentasse para a gente. Eu sou Mônica Cardoso. Antes de tudo, mulher, gosto sempre de me apresentar assim, porque a gente tem o hábito, às vezes, de apresentar a nossa profissão, ou então os nossos filhos, né? Mulher, aguerrida, sempre lutadora, sempre, desde muito cedo, liderança. Sou professora, sou líder sindical, mãe e agora vereadora. Manu? Eu sou a Manu. Eu tenho 16 anos, eu sou de Sorocaba, São Paulo, e eu ainda sou estudante, mas eu tenho alguns sonhos, né, de entrar na política e de conseguir desenvolver um pouco dessa área. E foi a nossa inspiração, Rico. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por trazer o seu sonho, deixar aflorar esse sonho, poder contar com mulheres, né, que possam te elevar. E temos aqui a Mônica, né, vereadora, então vai ter uma conversa muito legal. Exatamente, só para situar o pessoal, o Mulheres que Transformam, Vozes que Florescem é o segundo livro da nossa coletânea e fizemos com mulheres que ocupam cargo político. O primeiro foram com mulheres empreendedoras e foi Mulheres que Transformam 90 Dias de Inspiração. E aí, pegando esse gancho, Mônica, conta pra gente, o que te inspirou a entrar na política? Desde muito cedo, eu sempre tive essa questão da liderança, desde criança, né? Mas a política foi algo que chegou na minha vida. Eu falo que não foi algo que eu busquei. E, em especial, ser candidata, me tornar, né, vereadora, não foi algo que eu quis, mas que foi acontecendo. Porque a partir do momento que você é uma liderança, era uma liderança de movimentos sociais, entrei para o sindicato, passei a ser uma referência para os professores no meu município, e a partir daí a política foi entrando, né, até chegar um ponto que me disseram, você é uma pessoa que é admirada por muitas outras e que pode transformar as suas bandeiras de lutas em políticas públicas, em legislações, se você se candidatar, que tal? Aí no começo eu fiquei um pouco resistente, porque eu sei, e hoje eu tenho a experiência, né, de quanto a vida, né, política, de quanto isso é hostil e é em especial para as mulheres. Um espaço de violência política de gênero constante, diário, de silenciamento das mulheres, e por isso eu decidi estar nesse lugar, para que a gente ocupe esses espaços para dar, né, mais oportunidade para a gente que chega e para outras mulheres, para fortalecer outras mulheres como a Manu, que sonha, né, em ser a nossa presidenta do Brasil. E quando eu vi a história da Manu, eu me encantei. Até conversei com ela ontem. Não desista nunca dos seus sonhos. Não deixe que ninguém te apague, que ninguém te submeta a nada, né? Lute por eles, porque a gente é capaz, nós somos fortes, corajosas e nós somos capazes e a gente não pode desistir. Mas agora vamos pra gente. De onde veio essa vontade, esse sonho? A gente leu um pouquinho do prefácio, a gente já conhece, mas as pessoas que estão aqui não querendo saber mais de você. Então, como eu confio no prefácio, eu gosto muito de estudar. E a minha matéria favorita é história. Então, assim, para mim estudar um pouco sobre, por exemplo, a história do Brasil sempre foi muito legal. E aí, quando entrou na época da República, né, falando sobre todos os presidentes que a gente já teve, eu achei muito chocante o fato de, tipo, só ter tido uma mulher. E eu fiquei, né, por quê? E eu acho que também, muitas vezes, pelo menos as minhas amigas, né, o pessoal da minha sala, com quem eu tenho convívio, as meninas nunca falam sobre política. E aí, toda vez que eu falo, todo mundo fala, ai, mano, para de falar disso. Eu fico tipo, não vou parar de falar, tem que falar, né? E aí, eu acho que me dá mais indignação o fato de, tipo, as pessoas não terem vontade de falar sobre isso, porque é o que move a gente, né? A forma como a nossa sociedade é organizada. E eu acho que se a gente não falar sobre isso, a gente vai falar sobre o quê?
E aí, eu acho que o fato de eu gostar de estudar e ficar meio indignada com algumas coisas da história, eu acho que me deu vontade de eu falar, não, eu também quero um dia estar nesse papel. Eu sei que, assim, a política tá na gente desde que a gente nasce, né? A gente é política desde que a gente pensa, a gente coloca as nossas opiniões, a gente não aceita tudo passivamente. Mas estar num cargo político, né, para que eu possa trabalhar com eficiência e colocar, talvez, algumas medidas que eu acredito que sejam corretas para também mudar a realidade das pessoas. Acho que por isso que eu tenho tanta vontade. Legal demais. Eu estava ouvindo vocês falarem e me veio uma coisa, quando você se apresentou, Mônica, você falou que é mãe, é esposa. Fala um pouquinho, como que a sua família enxerga esse momento de você ter um cargo político? Depois a Manu também gostaria de ouvir, né, o que os seus pais falam. Se vocês já têm alguma pessoa na política ou veio assim a partir de vocês? Então, primeiro eu queria só completar uma coisinha da fala da Manu. Eu sou professora de história, viu, Manu? E eu admiro muito, né, quando isso desperta no estudante, porque há um movimento, é proposital, inclusive, é um projeto antipolítico, né, para que não se discuta política. Há um movimento de não investir na educação, porque é a educação que vai tornar o cidadão crítico, pensante, protagonista. E se você constrói isso, né, através da educação, você vai chegar no momento em que as pessoas pensantes não vão querer as mesmas pessoas sempre no poder. Elas vão analisar o que, de fato, é importante para elas, quem de fato lhes representam, né? E elas vão saber fazer boas escolhas, acompanhando a trajetória política daquela pessoa. E hoje isso acontece muito raramente. Então é um projeto para que não se discuta política. Tem até aquela frase, né? Política, futebol e religião não se discute. Por quê? Porque não é interessante para quem está no poder, né? E a gente está evoluindo nesse ponto. Quando você, né, me pergunta da questão familiar, ninguém na minha família é envolvida com política. Eu até tenho um viés político que é do campo progressista. A minha família, na grande maioria, tem outro viés político, porque no interior, quanto mais interior, mais conservadora é a sociedade ali, a população. A minha família é bem conservadora, mas me acolheram, me apoiaram, entenderam, porque conhecem o meu trabalho, a pessoa da Mônica, né? Nem tanto as questões ideológicas, porque tem questões ideológicas que eles discordam de mim, mas por me conhecerem, por acompanharem a minha trajetória, não só a minha família, os amigos, as pessoas conhecidas, muitos professores, que a minha base maior, ela é de mulheres e de professores. Muitos professores e muitas mulheres também não concordam com tudo aquilo que eu defendo, né? Sim. E que lindo que é isso, a diversidade, né? Então, assim, não ser polarizado, né? Então, a gente ter esse respeito é tão lindo de ver. Né, que poderia ser assim, né? E que bom que as opiniões se divergem, né? Como nós dizíamos ontem, já pensou se fosse tudo formatado e todo mundo pensasse a mesma coisa, eu fosse obrigada a pensar e seguir, né? Um padrão. Que bom que existem, né? As opiniões divergentes e o respeito entre as pessoas. Então eu tive o apoio da família, dos amigos, dos professores, das mulheres, que é uma das pautas, né, que eu luto muito é pela igualdade de gênero. É para que a mulher tenha seus direitos garantidos, porque a legislação já existe. Sim. E a gente precisa sempre criar mais legislação para ver se a gente consegue garantir direitos às mulheres, né? Que a gente não tinha direito a estudo, não tinha direito ao trabalho, não tinha direito a um CPF, bens eram no nome dos maridos. Quando a mulher quando o pai não tinha filho homem, tinha que casar a filha rápido, não tinha direito a CPF, não tinha direito a votar, se candidatar. Então foram conquistas, né, das mulheres que lutaram, que nos antecederam e que a gente tem que valorizar e fazer no hoje para que a gente conquiste para as mulheres que nos sucederão. Conta pra gente, Manu, como é que é com a família, como é que tá sendo esse momento? Então, os meus pais, eles me apoiam em tudo que eu faço.
E aí, sempre que eu trago alguma coisa nova, eu gosto bastante de pesquisar, né? Principalmente agora, né? Que a gente tá em época de eleição, eu tirei meu título esse ano. E aí, assim, desde pequeno, meu sonho era fazer 16 anos pra poder tirar meu título. Porque sempre em época de eleição, eu adorava assistir as campanhas. Só que ninguém assistia, sabe? Pelo menos as pessoas mais velhas da minha família ficavam, não precisa assistir, na hora a gente vê. Só que você tem que conhecer um pouco, né, em quem você quer que te represente. E até porque eu acredito, né, as pessoas hoje em dia, elas colocam muitos políticos, muitas vezes, como ídolos. Sim. Mas eu acho que, na verdade, eles estão nos servindo, né? Sim. E tanto é que é por isso que eu quero estar como, talvez algum dia num cargo político, onde eu possa estar como uma líder que usa a potência das pessoas e não só alguém que quer estar à frente e, de certa forma, acabar tampando os outros. Eu acho que não é isso que um líder tá, né, no poder. Eu acho que ele tá ali pra dar poder aos outros também. Sim. E os meus pais sempre me apoiaram nisso, né? Tem, lógico, como a Mônica falou, tem pessoas na família que têm opiniões que divergem das minhas, mas às vezes realmente na minha família o pessoal ainda é meio cabeça dura, não dá muito pra conversar. Tem um tio ou outro, né, que às vezes conversar com ele é meio chato. Mas, por exemplo, meu avô. Meu avô tem muitos pensamentos diferentes dos meus, né? Também pela questão da geração, né, da idade. Mas assim, a gente consegue ter uma conversa e realmente ter um debate totalmente respeitoso sobre assuntos que ele acredita, que eu acredito, e aí a gente vai cada vez agregando mais conhecimento um ao outro, e aí eu acho que é uma troca muito boa, porque tem muitas coisas que ele sabe, né, das vivências dele, que eu não sei, e aí quando eu tenho essa conversa eu consigo trazer isso pra mim, e quando eu, por exemplo, das minhas pesquisas de hoje em dia, de tudo que eu vejo, né, das mudanças da sociedade, eu consigo levar isso pra ele. Eu acho que vai ficando um certo equilíbrio, né, porque todo mundo tem um pouquinho de coisa boa pra trazer, né, pra agregar. Verdade. E quando a gente conversa com pessoas, assim, com opiniões diferentes, gerações diferentes, parece que a nossa mente expande, né? Pum, faz assim, vai crescendo, e a gente vai trazendo esse arcabouço para a nossa vida, né? E eu, apesar de estar em movimento de mulheres, de ter um olhar para o empreendedorismo feminino, eu não tinha esse olhar na política para a mulher. Eu não votava com consciência em mulher, né? Porque também eu já estava enraizada nesse negócio, que a política é mais masculina, está voltada para esse campo. Então, a partir dessa última eleição, uma vereadora que dessa vez não se elegeu, mas assim, ela trouxe tanta liderança, tanto ímpeto, que eu falei, gente, eu vou votar em mulher, né? E a partir de agora ter esse olhar para a mulher na política, não só para a gente ser um número, mas para a gente ser realmente uma representatividade. E esse movimento com vocês, esse olhar da Manu, ter vocês assim perto da gente, está engrandecendo demais. Nossa, demais, porque eu também sou uma pessoa assim, gente, política, não, vai passar programa eleitoral, muda de canal, sabe aquela coisa assim, de ser criada nesse ambiente, né, das pessoas. Meu pai era comerciante, então ele nunca teve lado, né, cidade pequena, então assim, a gente nunca ficava meio em cima do muro, tem candidato? Ainda não. Então assim, eu fui criada num ambiente que mulher não se discutia política, muitas vezes na mesa, em casa, isso é a conversa de adulto, isso não é coisa de criança. Exato. Isso é muito antigamente. Não que seja muito antigamente, não que eu sou muito velha, não, gente. Não é muito antigamente. Não é muito antigamente, não. Mas tinha essa conversa, né? Conversa de adulto, criança sai da sala, né? Então, eu poder estudar, gente, é coisa maravilhosa. E conhecer a Mônica, né, Mônica? Foi um match tão bom. A gente esteve numa reunião em Itanhandu, né, sobre o coletivo de mulheres. E depois a gente foi se encontrando, e depois teve um outro encontro. No dia do encontro, ela recebe a notícia que ia entrar, né, para vereança, que ia substituir. Ela falou, vou poder entrar no livro. Gente, que legal, né, trazer pessoas assim, que estão na mesma sintonia que a gente. Então, assim, foi encaixando tudo, né? Foi maravilhoso. E os nossos pais não falam com a gente de política, vou passar a palavra, porque você falou do título. Eu também tirei meu título com 16 anos, e na época eu queria tirar o título para ser mesária. Eu falei, gente, eu quero participar desse negócio de alguma forma. E fui mesária por muito tempo, só saí depois que eu vim pra cá, mas estar naquele meio ali também me encantava, mas sempre muito masculino, e graças a vocês a gente pode trazer esse olhar feminino. Sabe o que eu acho interessante quando a gente fala de eleger mulheres? Essa
essa questão de acompanhar a carreira, a vida, a história dessa mulher, porque também não é qualquer mulher. Sim. A gente tem que estar muito atenta a isso, sabe? Porque nós sabemos o quanto nós ainda temos que avançar, porque as mulheres ocupam os cargos de trabalho menos remunerados. Todo o trabalho que é voltado ao cuidado é socialmente atribuído a mulheres. Por quê? Porque são os trabalhos menos remunerados, né? Os mais precarizados, os mais desvalorizados. Então, a trabalhadora doméstica é mulher. Raramente você vê um trabalhador doméstico homem. E preferencialmente mulher negra, periférica, né? Quando a mulher branca luta e sai para o mercado de trabalho, quem vai para a casa dela assumir a tarefa doméstica é uma mulher negra. A professora é mulher. A professora de educação infantil. A gente não vê na educação infantil professores homens. Mas no ensino superior, que é bem remunerado, você vê professores homens. A maioria dos homens são médicos, são engenheiros. Hoje a gente já vê um avanço, né? As mulheres enfermeiras. E além dessa questão dos lugares que nós ocupamos no mercado de trabalho, tem a questão salarial. Quando a mulher ocupa um cargo de chefia, né? O percentual de homens em cargo de chefia é muito maior. A mulher ocupa um cargo de chefia, às vezes com uma qualificação mais elevada do que a do homem, mas com salário inferior. Então a gente tem que lutar pela questão da equiparação salarial. Os cargos políticos, nós temos 30% de cadeiras, né, para disputar. Nós não temos as cadeiras para disputar cota na campanha, mas nós não temos os 30% de cadeiras e o ideal seria paridade, 50% de cadeiras para mulheres e 50% para homens. Por que a legislação não permite isso? Porque a maioria dos homens estão no poder, eles vão querer perder privilégios? Jamais. Então nós precisamos, né, passo de formiguinha, chegar nesses lugares para fazer a transformação das legislações para que a gente consiga, de fato, ter a igualdade de gênero que a nossa Constituição Federal garante, mas que na prática não acontece ainda, né? Eu acho que essa questão da mulher como, por exemplo, num cargo de chefe, ou aonde ela tá à frente, muitas vezes não é estimulado, né? Pelo menos, por exemplo, para mim, que ainda sou adolescente, pouco se fala sobre isso, né? A gente normalmente é vista como muito sensível e como se a gente não tivesse certa capacidade para estar num cargo maior. E aí, quando a gente tem essa vontade, ou a gente é taxada, nossa, o que ela tá querendo? Ou por que ela quer estar na frente? Ela tá querendo aparecer. E normalmente não são só meninos que falam isso, né? Às vezes meninas falam também. Lá, pelo menos na minha escola, eu adoro falar. E aí, toda vez que tem trabalho que tem que apresentar na frente da sala, eu adoro ir lá na frente da sala. Só que eu vejo que as meninas não gostam. E elas, muitas vezes, também não acham tão legal meninas que gostam de falar lá na frente. E aí elas olham, nossa, tá querendo aparecer, por que tá fazendo isso? Mas se é um menino, ele é divertido, ele é legal. Então eu acho que também tem essa visão da sociedade de que a gente, às vezes, faz a mesma coisa que um menino, só que a gente é taxada de, tipo, sensível ou meio doido ou querendo se aparecer. Só que não é, a gente só quer ter um lugar que também é nosso. A gente, na verdade, a gente não tá invadindo um espaço, a gente só tá reivindicando o espaço que já é nosso também, né? Foi o que a Fernanda falou ontem, né? Ontem nós tivemos o lançamento do livro, A Noite de Autógrafos, e ela já tinha trazido esse dado e ontem ela falou sobre isso. Que o homem, quando ele fala mais alto, ele é visto como líder, como gestor, né, como alguém que tem uma voz. Quando a mulher fala mais alto, ela é louca, ela é histérica. E aí também tem esse olhar feminino pro feminino, que não apoia essas questões, né? Gente, vocês já viram, tem algumas autoras que eu gosto demais. A Valesca Zanello tem um estudo sobre a prateleira do amor, que as mulheres são colocadas em prateleiras para os homens escolherem. E quando ela é escolhida, e elas disputam entre elas, porque se eu não sou escolhida, eu tô sendo deixada. E quando ela é escolhida, ela fica toda, né, satisfeita e orgulhosa porque foi escolhida. Então essa disputa
ela acontece porque a mulher quer ser escolhida. Então, eu sou a mais bonita dentro dos padrões que a sociedade impõe, eu sou a mais inteligente, e o homem escolhe. Então, nós somos criadas, e isso faz parte de um sistema, né? Sim. O sistema patriarcal, ele cria a mulher para disputar entre si, e os homens se protegem o tempo todo. E tem uma autora que eu gosto muito também, que é a Titi Bhattacharya, depois se você puder ler, Manu, Teoria da Reprodução Social. Ela aponta direitinho como esse sistema oprime as mulheres e colocam as mulheres nesse lugar de disputa o tempo todo. Por isso que nesses encontros que nós tivemos oportunidade, né, Andresa, de conhecer várias mulheres, o nosso objetivo é criar redes. Sim. Criar redes de apoio para as mulheres apoiarem as mulheres, para as mulheres comprarem de mulheres empreendedoras, né, para as mulheres votarem em mulheres, porque só assim a gente vai conseguir avançar. E é aquilo que as meninas disseram ontem, nós não estamos querendo ser mais do que homens, nós não odiamos os homens, eu ia falar nós isso, não odiamos os homens e nós não queremos ocupar o espaço deles para tirar deles o que eles têm, nós queremos igualdade, né? Nós queremos estar juntos, caminhar juntos e conquistar juntos. Cada um no seu papel, né? Cada um fazendo. Eu acredito muito em propósito, eu acredito que cada pessoa, nós somos bilhões no mundo, mas assim, eu acredito que cada um tem um propósito. Então, às vezes, se eu tenho o meu, eu não vou ficar brigando com você. Vou fazer o meu, me apoia, me motiva. É igual a gente fala muito, somos 5 mulheres, cada uma no seu coletivo. Nossa, a gente tem perfis completamente diferentes, né, André? A gente soma. A gente soma. E nós estamos aqui para cada vez mais unir mulheres. E assim, é com o coração apertado. Exato. Que a gente vai ter que terminar o nosso podcast, porque o assunto é tão bom. A gente ficaria conversando aqui horas, né? Então, assim, foi um prazer ter você, Mônica, Manu. Gente que devisse esse momento. Trazer mulheres para que possam, né, engajar outras mulheres e estarmos sempre juntas. Né? Vamos deixar ela falar uma frase final, uma de cada uma. Deixa uma mensagem final, por gentileza. Pode falar. Pode. Eu queria primeiramente agradecer esse movimento de vocês, né, das mulheres que transformam, valorizar, né, poder divulgar esse movimento. Contem comigo, eu sou conselheira estadual da mulher, presido o conselho municipal no meu município, e é isso, nós precisamos avançar e ter mais mulheres ocupando coletivos para fortalecer outras mulheres. Então é dizer que eu admiro demais o trabalho de vocês, contem comigo como uma parceira para tudo que precisarem. Obrigada. Que o nosso objetivo é esse mesmo, fortalecer esses grupos, e dizer que, mulheres, não desistam do sonho de vocês, não deixem que ninguém sujeite vocês a nada, né? Não é fácil, nós enfrentamos inúmeras dificuldades, nós enfrentamos violências diárias na nossa vida, tudo é mais difícil para as mulheres, mas nós somos capazes, nós somos fortes, nós somos aguerridas, e juntas nós vamos lutar e vamos conquistar. Amém. Eu também queria agradecer, que se não fossem vocês, eu não teria onde ter colocado, né, a minha voz. Vocês me deram espaço. E eu queria dizer também para as meninas da minha idade, para mulheres também, independente da idade, que não tenha medo de sonhar, que sempre vai ter gente que vai querer que a sua voz floresça. Amém. Obrigada, meninas. Muito bom. Prazer pra vocês. Obrigada. Obrigada.